Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense e de torcedores de todos os clubes do Brasil também. Sejam muito bem-vindos, viu? Em 2023, a pedido de vocês, eu comecei a gravar alguns vídeos aqui no formato desse vídeo aqui que você vai assistir agora, tá? Aonde eu pego alguns trechos de alguns programas de TV, canais de YouTube ou alguma outra mídia qualquer, algum fato relevante e trago para você aqui e comento sobre ele. Nem todo mundo tem tempo de assistir todos os canais, tanto de YouTube quanto de TV, ficar futucando rede social, e esse é meu trabalho. Pegar as coisas mais relevantes do que é falado sobre o Fluminense e trazer para vocês. E nesse vídeo aqui, galera, apesar de já ter passado alguns dias, o Bruno Cantarelli, tá? Que é narrador esportivo, pra mim é o melhor narrador da nova geração, tá? Só ficando atrás aí do Garotinho, José Carlos Araújo, do Luiz Penido. Isso aí são lendas, né? Da narração esportiva brasileira. Mas o Bruno Cantarelli, pra mim, é o melhor narrador da atualidade. Faz um sucesso danado. Narra os gols do Fluminense e de todos os clubes com uma emoção que eu nunca vi igual, tá? E ele tem o Charla Podcast. Ele participa, né, junto com o amigo do Charla Podcast. E num episódio, no dia seguinte do gol do meio-campo do Cano, aquele gol antológico, aquele gol de placa, ele se revoltou. Ele mostrou bastante insatisfação com a, digamos assim, com a reação da imprensa esportiva brasileira, e é exatamente esse trecho que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Só queria falar que esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball. Você pode baixar através desse QR Code aqui, ou do primeiro link da descrição. Aplicativo de futebol super completo. Lá você encontra também as principais notícias do futebol, tabelas, classificações. Consegue assistir os melhores momentos dos jogos logo após o apito final do árbitro. Então, galera, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É 100% de graça e tem até a futebol ao vivo na tela do celular. Você pode assistir ali a Bundesliga, por exemplo, campeonato alemão, ao vivo dentro do OneFootball, tá? Então não perde tempo não, aponta o seu celular para esse QR Code aqui ou clica no primeiro link da descrição, tá legal? Vamos acompanhar agora o que o Bruno Cantarelli falou sobre a reação da imprensa esportiva do gol antológico do Cano. Se liga aí. Posso falar uma parada, irmão? Posso falar uma parada aqui? E aí a gente tem... Eu não queria entrar nessa discussão, mas entra! Estamos de discussão. Temos bairrismo demais na imprensa, mano. Principalmente Sim. os veículos que tratam nacionalmente dos assuntos. Sabe por quê? Fala. Irmão, não tem outra parada pra se falar hoje senão o gol absurdo, antológico, um gol pra sempre, um gol que vai ter placa no E Maracanã. foi sonegado, na sua opinião, No isso? Germancano. Muito! Cara, Mas e o Vitor Pereira? Eu tô assistindo, então. Eu tô assistindo as resenhas agora da Vagabundo tá- manhã. Cara, a galera mundial abrindo... ainda, tá Não, ligado? tem mundial, mas assim, o pior. A galera tá abrindo os programas falando de clássico entre Santos e Palmeiras. Não, Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. É empurrão do Água Santa no Hendrick. É, Água Santa e Palmeiras, exatamente. O Abel Ferreira, mais um... Empate de chute. Corinthians e Português. E aí, 0 a 0. Cara, os caras Foi um estão... dos piores jogos da história do futebol. Então, e aí, a galera tá falando desses jogos, Santos e São Paulo, gol do Galopo, com todo Não, o é, respeito, galera. Mas Barão aquilo tá ali, puto Cantarelli, com mas você aquilo agora. Não, com todo o respeito, galera de São Paulo. É Mas uma assim, cara, audiência o que aconteceu voltada ontem... pro público paulista. É, mas respeitem o Flusão e respeitem o que aconteceu ontem no Maracanã. Pô, pelo amor de Deus. Um belo esse jogo, gol- inclusive. Sim, jogo Esse gol hoje disputadíssimo, deveria né? abrir todos os programas esportivos do Brasil, cara. Achei que o correto... Eu não sei como é que é o prazo do Puskás, né? Mas até Puskás pode concorrer. Você imagina se não é o Se não concorrer Cano desse ano, vai fazendo. concorrer do outro. Mas isso faz o gol lá, o Mosquito. Pô, meu irmão. Corinho, é. Roger Guedes, Addison. É, aí não, O que é que só meu irmão. você viu, Watson? Mas isso aí é uma coisa que a gente Cara, discute. hoje o gol do e Germancano, a acontece há muito obrigação tempo. da imprensa esportiva em todo o Brasil era abrir os programas esportivos com o gol do Cano. Não tem, mano, não tem clássico, tem nada. Tem nada. Principalmente porque foi num clássico também. Exato. Então não dá pra abrir com, pô, Santos e São Paulo,
Gol do Galopo. Pô, pelo amor de... Cara, o gol do Cano é um negócio antológico. Puto com Galopo. Antológico, cara. Tem que abrir todos os programas do dia no Brasil. Tinha que ter uma lei assinada ontem a obrigar todos os programas do Brasil. Imagina o Barra batendo numa lei. Assim. Cheio de problema pra Amanhã resolver. no Diário Oficial vou publicar aqui, ó. Tem que abrir pro... Mas isso aí é uma situação que já rola, não é de hoje. Mas desculpa, eu fiquei... Mano, eu tô assistindo esporte amanhã inteira. puto. Compromissos comerciais com a Pô, audiência pelo amor... paulista. Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu concordo com você. Pelo amor de Deus. Eu acho que... Eu acho Pô, que brigando com o Betão concordando com ele. Eu acho que a pauta... Não é pra concordar. A pauta Eu vim sobrepõe... puto pra cá falar disso, cara. Eu acho que, assim, a pauta, golaço do Cano, Acabou, ela irmão. sobrepõe esses interesses comerciais de audiência de São Paulo. Mas, assim, isso aí a gente já... Ainda mais... Cara, isso é um fato. O Flamengo, que é taxado como... Ah, não, o Flamengo é o queridinho. Para os programas que tem uma mídia majoritária em São Paulo, às vezes também ele vai falar primeiro dos 4 lá, e aí só num caso de muita exposição, uma decisão, e aí eles dividem. Eu lembro que no Fox Rádio era uma discussão que o Flavinho ficava cutucando o Benja. Pô, já falou 40 de Corinthians, 50 de Palmeiras, vai falar quanto do meu Santos, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense? Cara, mas desculpa, o que aconteceu, de novo, vou falar aqui, o que aconteceu ontem no Maracanã Foi um... é um dos maiores gols da história do estádio. Daqui a pouco a gente vai elencar aqui, a gente já teve esse debate antes, vamos elencar. O que aconteceu ontem é um dos maiores gols da história do Maracanã. É. Os gols mais bonitos da história do Maracanã. Não maiores em termos de importância, em termos Não. de beleza. Um dos gols mais Porque bonitos. na nossa geração, eu não Provavelmente- lembro de um gol do meio-campo do Maracanã, na nossa Não tem, geração. não E tem. aí, ele tem que pesquisar lá atrás, se É. teve lá nos anos 80, mas eu não lembro. Dos anos 90 pra cá que eu acompanho o Cara, futebol. provavelmente o assim, meio-campo- aí você pode falar, ah, não, pra mim o gol mais bonito. No top 10 não sai. Ah, não. Top 10 da história do estádio não sai. Então, assim, da história do Maracanã, um templo do futebol mundial, Fluminense, gigantesco. O Flusão que, pô, cara, tem que respeitar. E aí a galera abrir programas aí espalhados pelo Brasil com outro O assunto. respiro do São Paulo. Esse assunto é um assunto nacional, cara. É. O Maracanã é um templo do futebol mundial. O Cano fez um dos maiores, dos gols mais bonitos da história do estádio. Até porque- É pra parar tudo, irmão. Até- Tem que abrir o programa falando do gol do Cano. Até irmão. porque dos clássicos que aconteceram ontem, teve clássico mineiro também, não, né? Teve. Acho que teve, peraí. Porque Ah. até nisso, o Fluminense e Vasco foi um jogo melhor. Pô, jogaço. Um jogo disputado. Clássico sensacional. jogo Maracanã com intenso. 60 mil pessoas, cara. É, então. Foi um jogo onde o Vasco, que tá num estágio ainda abaixo do Fluminense, conseguiu Isso. equilibrar as coisas muito... Não, é hoje. É Por hoje. isso eu vi, eu tinha visto o pessoal do Cruzeiro falando que ia ter o clássico e tal. Eu falei, pô, mas não vi nada, é hoje, 8 horas. Vai com lá. Independência. Depois a gente vai falar sobre isso, porque eu aqui ano passado disse que o primeiro clássico que tivesse em Minas, o Cruzeiro ia ganhar. A torcida do Galo pegou no teu pé. O Cruzeiro perdeu aí pra... Como é que é o nome do time? Pouso Alegre. Pouso Alegre, exatamente. 1-0. Então, assim, o jogo foi muito disputado. O Fluminense entra no jogo meio enrolado porque não teve o ganso de em cima da hora. Ah. Mas só sobre esse... Você acha ou não acha um absurdo? Desculpa. A gente vai analisar o Concordamos jogo. com isso, né? Concordamos, Não, concordamos. Porque abriu o programa. Mas Pá, isso- gol mas antológico isso não também. é- isso não e é- encerrar também. Encerrar também. Que era Dá um comum like aí e antigamente. comenta o que você acha dessa parada. Por que os programas nacionais não abriram a programação? Tem outros assuntos na frente do gol antológico do Cano do Mas Maracanã. isso não é só uma Manda questão. comentário aí, Isso dá um não é like só na questão live. do gol do Cano. Quanto mais like a gente É fala, uma- mais a gente é uma aparece. questão- Que dos programas nacionais. Que o Rio Os não tem programas- representatividade. Mas tem programas nacionais, pelo menos na TV fechada. Exatamente. É. Sim. Mas que... Na TV majori- fechada tem. Mas assim, ele reside no Rio. Mas você olha lá a conjuntura. Não, tudo bem, mas não tem que ser, cara. Fala mim, pra assim, São Paulo. Pra mim, assim... Pensa com o mercado paulista. Você sabe? tem, por exemplo, igual... você tem um programa que é nacional, você tem que falar pro Brasil. Sim. E aí você tem que elencar os fatos mais importantes que aconteceram, independentemente se aconteceram num time que dá mais audiência ou não. mas eles buscam audiência. Exatamente, mas, cara... Corinthians. O fato- Tá mal, tá bem. Flamengo Mas é tá mal, tá jornalismo. bem. O fato mais importante de ontem é o gol É lógico. antológico do Germancano. E os programas nacionais tinham que abrir os programas falando desse gol, que pode ser um dos gols mais bonitos da história do Maracanã, Sim, cara. já é o mais bonito do ano, com certeza. Eu postei minha narração lá, pedi uma placa, o Maracanã comentou. Então, tipo... Que isso, O Maracanã comentou. Então, assim, cara,
Eu Tem que dar essa vai placa. ter essa placa. Tem que dar. Né, no O Maracanã. Fluminense é um dos administradores do Maracanã, pô. Então, assim, é um absurdo não ser o primeiro fato nos programas nacionais. Então, ontem- Esse gol histórico do Cano. Quando- E falando de novo sobre um time que é gigante, que é o Fluminense, e que merece espaço, merece respeito. É essa parada que eu queria falar Sim, aqui. sim, você tem razão.